Bom, essa palestra, ela é uma união de 6 dissertações e 3 teses que nós desenvolvemos na Universidade Federal de Lavras, com relação ao queijo Minas artesanal, de casca florida, né. Esse projeto foi uma demanda dos produtores, né, quem entrou em contato, o primeiro contato que nós tivemos foi com o Túlio Madureira, lá da região do Cerro, que eles estavam com dificuldade de vender o queijo dele, porque tinha a presença desse fungo, né, na superfície. Ele enviou o queijo para nós e aí nós começamos a fazer os primeiros ensaios com relação à identificação dos fungos. Como a minha experiência sempre foi com fungos produtores de toxina, eu achei estranho, quando nós identificamos, não encontrar um fungo produtor de toxina. Então, nós resolvemos ir até a propriedade para avaliar como que é a propriedade, como que estava fazendo os trabalhos, né? Por essa, por essa visão inicial que a gente tem de sempre encontrar os fungos produtores de toxina. E na ocasião desse trabalho, predominava sempre um fungo branco na superfície e que depois nós identificamos como o geótico cândido. Indo até a propriedade, nós fizemos a avaliação não só da qualidade microbiológica dos queijos, mas também do ambiente de trabalho, fizemos a análise microbiológica até do ar e da superfície, para ver onde que estava presente esse fungo e, como sempre, tentando monitorar a presença de fungos produtores de toxina. Os resultados, né, parte desses resultados deu origem, né, a essa resolução da CEAPA, de 2022, onde foi possível, né, utilizar essa informação, onde o queijo casca florida predominava o fungo geótico cândido, né? Então, não seria um risco para a saúde o consumo desse queijo, onde tem a presença predominantemente do fungo do geótico cândido, né? Então, o geótico cândido é um fungo de ambiente de produção, é muito comum nas queijarias, é que nós isolamos e identificamos esse fungo. Às vezes ele vai trabalhar-se com uma forma, vai se desenvolver de uma forma mais filamentosa e às vezes ele vai se desenvolver de forma próxima de uma levedura. Então, a partir do momento que nós identificamos esse fungo, nós fizemos um estudo na literatura a respeito desse fungo e tentando responder às respostas dos produtores, né? Então, os produtores eles sempre queriam saber de onde que vem esse fungo, e nós temos mostrado para eles, né, e não só através dos artigos, mas em outras apresentações, que tem sido isolado de vários substratos, né, como, por exemplo, do solo, da água, do milho, do arroz, e aí no próprio leite. Então, na hora da ordenha, ao que faz a ordenha, já é possível encontrar esse fungo na forma de leveduras. Consequentemente, se esse produto não passar por um tratamento térmico, nem em produtos lácteos ele vai conseguir se desenvolver. Mesmo em alguns produtos, mesmo em alguns alimentos que passam por tratamento térmico, né, a gente vê é muito comum o geótico cândido em mussarela. Mesmo a mussarela sendo industrializada, é o principal fungo que vai se desenvolver. Então, a gente entende que os produtos lácteos e as condições de produção favorecem muito o desenvolvimento do geótipo cândido, né? Então, ele vai estar presente pelas nossas análises, ele vai estar presente no leite, no pingo, nas prateleiras, no ar. Ele vai crescer no queijo porque o queijo é um ótimo substrato para ele, né, em termos de proteína, em termos de carboidrato, em termos de umidade, e o ambiente de produção acaba favorecendo o geótipo cândido. Ele consegue se desenvolver por conta das enzimas que ele produz, e aí altera a superfície do queijo, alterando a superfície, vai alterar o sabor também. E a gente tem vários estudos também que já demonstram que ele não faz mal para a saúde, né, e que não é um fungo produtor de toxina. E outros estudos, principalmente realizados na França, né, têm demonstrado ali que o uso, né, do geótico cândido ele é comum
nos alimentos, né? E uma exposição ao geótipo cândido resultando em um problema para a saúde é praticamente nulo, né? Então, isso a gente tem total segurança que o geótipo cândido não é um fungo que é prejudicial à saúde. Como nós fazíamos um trabalho de isolamento de fungos, não encontramos o fungo produtor de toxina, mas nós encontramos outros micro-organismos também. E boa parte desses outros micro-organismos nós observamos que eram favoráveis ao queijo, eram importantes para o queijo. E aí nós começamos a dar o nome no projeto de microbiota terroir. Por quê? Porque predominavam principalmente os micro-organismos que são benéficos para o queijo. Nós iniciamos o trabalho pensando nos fungos produtores de toxina e, na verdade, a gente estava encontrando principalmente os fungos que são benéficos. Então, aí nós começamos o projeto Microbiota Terroir, um queijo Minas artesanal de casca florida, né, produzido com leite cru, em diferentes regiões. Começamos na região do Cerro, depois trabalhamos na região da Canastra, Campos das Vertentes, Araxá, Diamantina, e agora estamos no Cerrado também. Então, nós estamos trabalhando em todas essas regiões, indo até as propriedades, coletando os queijos, fazendo análise microbiológica do ar, fazendo análise microbiológica das superfícies, né, de todos os locais de produção. E a gente tem que selecionado algumas informações para associar a presença desses micro-organismos com a qualidade dos queijos. Então, vai estar relacionado à geologia, né, o tipo do solo que está presente, o tipo de pastagem e alimentação dos animais. Tudo isso vai influenciar na microbiota terroir. A geografia, né, dessas regiões, o clima, microclima, as práticas agropecuárias e, principalmente, né, a cultura, a história e a tradição familiar na produção de queijo. Então, a gente está começando, nós estamos pegando todas essas informações para fazer uma descrição dessa microbiota terroir e o quanto que ela é importante para a identidade e autenticidade dos queijos. Então, a microbiota terroir é um termo utilizado para queijos artesanais, principalmente na França e na Itália. A gente escuta muito mais em vinho, né? Mas a gente inclui aqui que microbiota terroir está relacionado com os micro-organismos da região, com os micro-organismos autóctones, né? Com os micro-organismos nativos da região, do leite cru e do ambiente de produção, para descrever uma conexão entre a biogeografia microbiana e as características dos queijos regionais. Muitos fatores estão envolvidos no terroir, incluindo o clima, solo, alimentação animal, a raça do animal, as características do leite, as práticas humanas da queijaria e todas as suas interações. Então, é isso que a gente define como no projeto como sendo microbiota terroir. Então, só reforçando, nós começamos esse projeto porque nessas análises nós observamos que predominam principalmente micro-organismos que são benéficos para os queijos artesanais. Então, nós fazemos duas metodologias. A gente faz uma metodologia onde a gente consegue isolar e ter as culturas puras, e a gente faz também uma metodologia utilizando a metagenômica, onde não faz o isolamento dos micro-organismos. A gente faz a extração do material genético e aí, a partir desse material genético, a gente manda para um banco de dados, e esse banco de dados manda o perfil de micro-organismos, de material genético, né, dos micro-organismos presentes naquele queijo. Então, aqui estão alguns trabalhos, né, que nós já publicamos, os artigos científicos e as dissertações que a gente tem desenvolvido com os alunos. Então, a grande vantagem hoje é que a gente está conseguindo formar mestres e doutores com essa visão de que produzir queijos artesanais é seguro. Né? Então, diferente do que acontecia anteriormente, que a gente pensava só em produtos industriais, hoje não. Hoje a gente consegue identificar e formar, né, profissionais, mestres e doutores com essa visão da importância de fornecer um conhecimento também para os produtores de queijos artesanais. Alguns trabalhos, como este da Fernanda, né, que foi aqui no Campos das Vertentes,
nós pegamos quatro amostras de queijo que estavam produzindo queijo casca florida. A nossa visão sempre foi buscar os queijos casca florida, então a gente faz uma análise da presença de bactérias e presença de fungos, material genético desses micro-organismos. E aqui nesse gráfico, de acordo com a cor, são as espécies de micro-organismos que estão presentes. E as espécies estão aqui do lado direito. Então, a gente percebe que cada propriedade predomina um determinado grupo de micro-organismos. Então, isso está relacionado com a microbiota terroir, né? Ou seja, por mais que eles tentem fazer, a gente tente classificar os queijos em uma determinada região, a gente tem que entender que, pelo perfil de micro-organismos, os queijos serão diferentes, né? Tem vários fatores diferentes, mas pelo perfil de micro-organismos, os queijos serão diferentes, porque esses micro-organismos vão produzir alguns compostos que vão dar características para o queijo. Então, nesse projeto, nós começamos tentando classificar as regiões, microbiota, microbiota terroir das regiões, mas agora nós já identificamos que a gente tem que trabalhar individualmente. Cada produtor tem uma microbiota terroir diferente, consequentemente, os queijos serão diferentes, né? Aqui, com relação à presença de fungos nos queijos, né, a gente percebe pela foto e pelos resultados, né, que o queijo 01 e o 03 é que tem a maior concentração de Giotto cândido. E quando não tem o Giotto cândido, quem predomina, o verde mais escuro, é a Diotina catenulata. E a Diotina catenulata também é uma levedura que favorece o queijo. Então, são dois micro-organismos ali que ficam competindo entre eles por espaço. Então, a diotina catenulata, por ser benéfica para o queijo também, ela não pode ser vista como contaminante. Muito pelo contrário, isso vai ver em outros trabalhos, nos trabalhos à frente, ela ajuda a proteger o queijo da ação de fungos produtores de toxina, né? Outro trabalho que nós fizemos aqui na região de Araxá, a Bruna, que foi a minha orientada, que desenvolveu esse trabalho lá em Araxá, o que nós fizemos em Araxá foi avaliar a microbiota durante o período de maturação, né, de 0, 15, 30 e 60 dias. Nós avaliamos tanto a presença de bactérias quanto a presença de fungos. E às vezes fica uma discussão, né, falando que as bactérias começam a se desenvolver, depois os fungos começam a se desenvolver no queijo. Quando a gente olha de 5, de 0, 15, 30 e 60 dias, a gente observa que todos os micro-organismos estão se desenvolvendo. Então, eu costumo brincar com os meus orientados, né, é, que sempre a gente tem essa discussão, né? Primeiro as bactérias, depois os fungos. Eu falo para eles, então tem que combinar com os micro-organismos, porque eles não estão sabendo disso. E a gente observa, por exemplo, que Lactobacillus casei, que praticamente não consegue se desenvolver nos primeiros dias, 60 dias ele está predominando, né? E aí nós temos outros micro-organismos, Lactobacillus paraplantaro, por exemplo, que nos primeiros dias ele está menor, maior, depois ele começa a diminuir. Então, a gente consegue observar que existe uma sucessão de micro-organismos dentro dos queijos, né? A gente vai observar isso também com relação nessa propriedade, né? Uma comparação entre a diotina catenulata e o Viromyces lax. Viromyces lax também uma a Fibromicelar também vamos dizer assim, é um fermento que é usado para a produção de queijos comerciais. Então, nós temos Lactobacillus casei e Lactobacillus paraplantaro, que é um dos principais micro-organismos utilizados hoje para controle de algumas doenças, né, intestinais, né, são considerados probióticos, né? Estão naturalmente presentes no queijo, Dioxina catenulata, Viromyces lax, que também são usadas, né, na produção de queijo, estão naturalmente presentes nos queijos artesanais. E aqui a gente vê que enquanto a Viromyces lax está em maior concentração, a, a, a,
diotina catenolata está reduzida. Mas depois começa uma competição entre diotina catenolata e geótico cândida. Então a gente vê que esses três micro-organismos eles estão sempre juntos, né? Então aqui em verde é Cliveromyces laevis, em vermelho geótico cândido, em azul diotina catenolata. Então, durante esse período de maturação, acontece uma interação entre esses micro-organismos, né? E, consequentemente, de acordo com a umidade e temperatura, eles vão predominar ou não. Então, isso mostra que, durante o período de maturação, até com 60 dias, a gente tem o desenvolvimento de bactérias e tem o desenvolvimento de leveduras também. Dentre elas, esses micro-organismos que são importantes para as características do queijo. E aqui mostra, né, esse trabalho que desenvolvemos em Araxá, mostra que os produtos, né, que hoje são comercializados, probióticos, por exemplo, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, são micro-organismos que naturalmente o Streptococcus thermophilus, Geótico cândido, Cliveromyces laevis, todos esses produtos que são comerciais já estão naturalmente presentes aqui no queijo. Então, por isso nós chamamos de microbiota atenuada. Então, nós temos aqueles micro-organismos que são bioprotetores, Lactobacillus plantarum, por exemplo, é um excelente competidor de Escherichia coli e Salmonella. Para aquelas pessoas que os antibióticos, né, não estão funcionando muito bem com relação ao controle desses patógenos, utilize-se os probióticos, que vão funcionar muito bem. Então, a gente entende que isso deve estar acontecendo no queijo também. Então, se eu tenho lactobacillus plantarum no queijo, provavelmente está competindo com outros micro-organismos que são desejáveis, né? Então, não justifica para o produtor, por exemplo, ele comprar esses inóculos e adicionar no seu queijo. Por isso, a nossa rejeição, aquela primeira proposta de inocular a penicílio roquefort, penicílio cândido no queijo, né? Porque esses micro-organismos já estão naturalmente presentes no queijo. É lógico que aqui eu não vou falar que o queijo é um probiótico, mas é para isso que nós estamos avançando, né? Até que momento com relação a esses resultados, né? Até que momento eu posso falar que um queijo é probiótico? Até que momento eu posso falar que as bactérias que estão presentes no queijo, ali como o Lactobacillus plantarum, Paraplantarum, até que momento essas bactérias elas conseguem controlar os micro-organismos que são indesejáveis, né? Então, assim, o nosso foco começou a mudar também com esses resultados. Nosso foco de pesquisa começou a mudar com esses resultados. Então, não só o geótico cândido, mas a gente está encontrando bastante leveduras que são importantes como potencial biotecnológico para esse queijo artesanal, né, para as características do queijo artesanal, e as bactérias também como sendo probióticos, né? Bom, se existe essa interação entre esses micro-organismos, o trabalho da Thalissa foi justamente observar isso. Então, nos nossos trabalhos, a gente praticamente não encontrava os fungos produtores de toxina. Raramente a gente encontrava um ou outro. E aí o trabalho da Thalissa foi justamente isso. Porque tem alguns queijos que podem crescer esse fungo, e aqui nós identificamos como Aspergillus ocráceus, que é muito parecido com o fungo que a Fabiana Couto e a Marta Teniwak encontraram como fungos o Aspergillus listerdica, né? E produtor de ocratoxina, e elas mostraram que o Aspergillus listerdica é o responsável pela produção de ocratoxina nos queijos artesanais. Aqui nós temos Aspergillus ocráceus, que é muito próximo do Aspergillus listerdica. E qual foi o nosso trabalho? Avaliar se esses micro-organismos que estão presentes no queijo conseguem controlar o Aspergillus ocráceus nesse caso, né? Então, nós utilizamos o geótico cândido, fizemos um trabalho de competição, geótico cândido, diotina catenolata, Cliveromyces laevis, e a Rovia lipolítica e Candida silanoides. Então, lembrando que esse é o tipo de queijo que a gente tem trabalhado. E a gente observa que quando predomina o geótico cândido, não tem aqueles fungos do Aspergillus
ocráceos ou aspergilos destritíferos. Então a gente queria entender o porquê que eles não predominam. E pode ser justamente por conta dessa interação entre os micro-organismos. Então, o que a Thalissa fez foi pegar na nossa coleção de cultura um aspergillus ocráceos, produtor de ocratoxina, e fazer uma competição, né, uma interação, né, com Geófilo cândido, Cleveromyces lax, Diarrhoea lipolitica, Debaromyces hansenis, Candida catenulata e Candida zilanoides. Então, foi juntar, pegar esses micro-organismos e ver se esses micro-organismos que estão naturalmente presentes nos queijos, eles conseguem fazer o controle do aspergillus ocráceos. Porque lembrando, quando a gente pega esses queijos, a gente não vê a presença desse fungo, né? Apesar de encontrar, de alguns resultados nossos, a gente encontrar, isolar o fungo, a gente não consegue enxergar ele predominando aqui na superfície. Então, o primeiro trabalho foi justamente fazer isso, identificar quais são as condições que mais favorecem o fungo a produzir a toxina. Então, esses dois isolados, nós avaliamos a taxa de crescimento e a produção de toxina. Fizemos um meio de cultura sintético à base de queijo, né? Então, pegamos a mesma formação do queijo, mas montamos um meio de cultura. E o que nós observamos? Nós observamos, avaliamos temperatura e atividade de água com relação à taxa de crescimento dos dois fungos e a produção de toxina desses dois fungos. E nós observamos que a produção de toxina é maior a 25 graus com uma alta umidade, então chegando aí a 10,7 microgramas por grama, né? Então, os maiores valores e as melhores condições para o fungo é justamente a 25 graus. Né? Então, a gente tem a 18 graus também, a condição com alta umidade, né? Onde o fungo conseguiu produzir bem a toxina. Mas as maiores estão aqui em torno de 25 graus para a produção de toxinas, maiores resultados, né? Isso de acordo com outros trabalhos também. Então, o que nós fizemos? Pegamos o fungo nas condições ótimas de produção de toxina e comparamos, né? Fizemos uma competição com esses micro-organismos, com todos os micro-organismos, né? E esse gráfico mostra o seguinte, com relação à inibição, né, a inibição da taxa de crescimento, o Geófilo cândido, quando está com o Aspergillus ocráceus, ele praticamente a 25 graus, né, aqui em azul, né, a 25 graus com alta umidade, que corresponde àquelas mesmas condições favoráveis para o fungo a produzir a maior quantidade de toxina. Então, nas condições onde o fungo produz as maiores quantidades de toxina, o Geófilo cândido, ele praticamente controla 100% do fungo. O fungo pode estar presente, mas o Geófilo cândido não vai permitir. Então, se a gente altera a temperatura, né, 18 graus, com a atividade de água 98, 25, 95, a gente tem uma redução, mas dificilmente o Aspergillus ocráceus vai se desenvolver por conta dessa redução que o Geófilo cândido pressiona, né, por Aspergillus ocráceus. Mesma coisa que Cleveromyces lax, Dioxina catenulata, Diarrhoea lipolitica, Debaromyces hansenis, Candida zilanoides. Todos esses micro-organismos, eles têm uma capacidade de reduzir a taxa de crescimento. Então, se a gente tem predominância desses micro-organismos autóctones, esses micro-organismos nativos no queijo, se a gente der condições para que eles predominem, eles vão conseguir controlar os fungos produtores de toxina, em especial a 25 graus, que é naquelas condições que mais o fungo vai conseguir se desenvolver. Então, naquelas condições onde o fungo se desenvolve, 25 graus, os micro-organismos que estão ali presentes, eles conseguem controlar o crescimento do fungo. Mas, às vezes, o fungo pode até conseguir crescer. E com relação à produção de toxina, foi isso que nós observamos também. Mesmo quando o fungo consegue se desenvolver, esses micro-organismos, o Geotucano, por exemplo, conseguem inibir 100% da produção de toxina. O Denomyces lax, né, a 25 graus, consegue controlar também
100% da produção da toxina, e assim para os demais micro-organismos. Então, é por isso que nos nossos estudos, nos queijos que nós analisamos, a gente encontra predominância desses micro-organismos e, às vezes, mesmo encontrando um fungo produtor de toxina, a gente não encontra toxina. Por quê? Porque os micro-organismos são competidores, não permitindo o crescimento dessas espécies de aspergilos que nós identificamos, né, como sendo produtores de toxina. E nós observamos também que, às vezes, alguns compostos voláteis, principalmente do geótipo cândido, alguns compostos voláteis conseguem inibir o crescimento do fungo. Aqui é umas placas divididas, né? Então, coloco aspergilos ocráceos de um lado e o outro micro-organismo do outro lado. Então, a gente consegue observar que aspergilos, que o geótipo cândido, quando se desenvolve, ele produz compostos voláteis que inibem o crescimento do aspergilos ocráceos. É lógico que agora nós vamos estudando assim para entender quais são esses compostos, né, que o geótipo cândido, aqui o geótipo cândido, de Baromiss ranceni e a roda lipolítica, de Veromyces lax, os compostos que eles estão produzindo e ajuda a competir com as aspergilos ocráceos, não permitindo que esse micro-organismo possa se desenvolver. Então, por isso aí a nossa sugestão de sempre esse queijo casca florida, que é a predominância do geótipo cândido. Predominando o geótipo cândido, ele protege do desenvolvimento de fungos que são produtores de toxina. O geótipo cândido vai estar sempre junto ali com essas outras leveduras também. E com relação ao trabalho da Michelle, é justamente isso de microbiota terroir. Um gráfico, às vezes, que assusta os produtores, né? Porque quando eles perguntam para a gente, mas o que tem no meu queijo, né? A gente fala tudo isso aqui, por análise metagenômica, né? Tem tudo isso de micro-organismos. Mas não precisam se preocupar. A maioria desses micro-organismos, a gente tem observado isso, não só de bactérias quanto de fungo, a maioria desses micro-organismos, eles são benéficos. O nosso trabalho agora, nosso desafio agora, é olhar cada um desses micro-organismos, qual que é a importância deles, o que eles produzem, qual característica que eles podem levar para o queijo, e em que condições também. Então, a nossa ideia daqui a um tempo é que o produtor, para que ele tenha um queijo com predominância de probióticos, ele deixa tal temperatura e tal umidade, dentro daquela faixa que favoreça, né, o crescimento que não permita, né, o crescimento de patógenos. Né? Então, a gente vai conseguir falar para o produtor que, em algumas condições, o queijo dele vai predominar as bactérias que são probióticas, em algumas condições vai predominar as leveduras, que são consideradas probióticas também, como mostrei naquele slide anterior. E o que nós estamos fazendo com relação a isso? Né? Nós estamos avançando, que na maioria das vezes não é tão importante para o produtor, mas é importante para nós que estamos fazendo ciência. Né? A Miriam, que é uma orientada, né? Ela acabou de chegar lá da Holanda. Então, nós fizemos lá na Holanda o genoma completo, né, de 36 isolados de dióxido cândido. Aqui no Brasil, nós íamos fazer de 5 isolados, ia ficar em torno aí de 45 mil, 5 isolados, né, 45 mil. O colega lá da Holanda, o Hulbrecht, falou o seguinte, olha, para a gente trabalhar aqui com 5 isolados é muito pouco. Você tem que mandar mais, pode mandar uns 30. Eu falei, bom, não tenho dinheiro para fazer isso. Ele falou, não, a gente faz aqui. Então, se a gente com dificuldade de fazer 5 aqui, lá eles vão fazer de 30 sem muita dificuldade. A Miriam acabou de chegar com esses resultados, e são resultados fantásticos que a gente vai conseguir passar depois para os produtores, né? De uma forma mais tranquila. Então, a gente tem avançado com isso, o genoma completo desses fungos, para saber, para demonstrar mais uma vez a segurança desses fungos e as características que eles podem levar para o queijo. A Fabiana, que está lá na Fundação Ezequiel Dias, então, Minas Gerais não tem uma metodologia para análise de multimicrotoxinas em queijo,
Então está lá desesperada porque não está encontrando a toxina nos queijos, mas é resultado, né? Isso acaba sendo um bom resultado para nós. Mas como Minas Gerais não tem uma metodologia, nós estamos trabalhando junto com a Fundação Ezequiel Dias, desenvolvendo uma metodologia para que possa fazer análise dessas toxinas em queijo. E a partir do momento que encontrar, a gente orientar produtores o que eles têm que fazer para que não tenha presença de toxina. E o que nós já fizemos, né? A gente já tem dado uma boa orientação para os produtores. Então, quais são as contribuições, né, que nós conseguimos fornecer até o momento? Né? Que o fungo que se desenvolve na superfície é o Geótico cândido, é um fungo benéfico que não apresenta risco para a saúde. As condições ótimas de desenvolvimento do Geótico cândido associado com a produção de queijos artesanais, umidade elevada, 80% a 90%, e temperatura variando de 12 a 20 graus. Demonstramos também que quando o Geótico cândido predomina, não há desenvolvimento de fungos toxigênicos, naturalmente presentes em qualquer ambiente, né? Então, esses fungos toxigênicos estão em todos os produtos, mas aí no queijo ele vai ter dificuldade em se desenvolver desde que predomine o Geótico cândido. Outros micro-organismos benéficos também poderão ser inseridos, né, como sendo importantes, né, para o queijo, não sendo uma contaminação. E a gente tem aqui Veromyces lactis, e a Ditina catenolata e a rosa política, né? Toda essa biodiversidade está sendo preservada no queijo, a menos 80. Nós estamos fazendo genoma completo, né, do Geótico cândido em 5 regiões, e também nós estamos montando um banco de queijos artesanais e preservando de 2 a 3 gramas desse queijo a menos 80 graus. Isso está relacionado com uma preocupação nossa com as mudanças climáticas, né? O clima está mudando bastante e esses micro-organismos, essa microbiota terroir, ela vai ser influenciada por essas mudanças climáticas. Então, a gente está preservando os queijos, preservando toda essa microbiota terroir, para que daqui a alguns anos, né, 20, 30 anos, novos estudos possam ser realizados, e se um desses micro-organismos tiver dificuldade de se desenvolver, a gente tenha essa coleção de micro-organismos ali na nossa coleção. Outro trabalho que nós estamos desenvolvendo, isso aqui foi uma atividade com os funcionários da Emater, que nós fizemos um curso, né, foi o dia inteiro, onde eles vieram para o laboratório, vieram para o nosso laboratório, onde nós pudemos mostrar todas essas atividades que a gente está desenvolvendo, inclusive os fungos, não só nos meios de cultura, mas como eles estão sendo preservados, né? Então, é um treinamento que nós começamos a fazer com a Emater, com os técnicos da Emater e com os produtores rurais também, para eles saberem identificar quais são os micro-organismos desejáveis e os indesejáveis no queijo. Então, a Emater, trabalhando diretamente com os produtores, ela vai poder fazer esse tipo de orientação. Foi uma atividade que eu fiz junto com a professora Roberta, onde ela mostrou bem a parte de higienização e risco de patógenos, né? E eu mostrei com relação a microbiota terroir. Então, foi um dia de atividade bem interessante e que a gente pretende desenvolver com mais produtores. E a cartilha, né, que vai ser publicada agora, ela está em, onde nós mostramos essa microbiota terroir ao presente nos queijos e que ela vai ser extremamente importante para informar não só os produtores, mas os consumidores do queijo, né? Então, é possível que os consumidores questionem, né, a quantidade de micro-organismos. O que a gente está mostrando quais são, o que esses micro-organismos que estão ali presentes, eles alteram e qual que é a importância dessa microbiota terroir. O quanto que essa microbiota terroir ela é importante para as características do queijo, né, e para a sua segurança também. Então, nosso trabalho mostra que a microbiota terroir ela é importante para a identidade e autenticidade do queijo, mas também vai ser importante para proteger o queijo da presença de patógenos, né? E aqui eu falo que a gente tem usado a academia para divulgar as pesquisas, né? Mas tem
em pessoas que podem divulgar melhor essa pesquisa. Isso aqui foi uma apresentação, né, do Alex Atala, o principal chefe, né, onde ele fala que a biodiversidade privada ganha valor. Então, a gente tem que valorizar bem mais essa biodiversidade natural que a gente tem nesses queijos artesanais, porque, além de benefícios para a saúde, tem como gerar um valor agregado melhor para o queijo. Né? Então, acho que isso é extremamente importante. E aí eu agradeço também aos apoiadores, né? A UFLA, a FINEP, a FAPEMIG e CNPq, que financiaram esses projetos que nós estamos